Agora a gente vai fazer a remoção de qualquer rebarba que tem ali. Tem uma rebarba de excesso de material ali no choy, ó. Então já vou dar o acabamento na parte de baixo do ricaço, deixar lixadinho e paralelo ao dorso. E aqui nós vamos tirar esse excesso de material aí, com muito cuidado, segurando firmemente a lâmina para que ela não se incline. Se ela inclinar, você pode inclusive destruir esse choy aí e perder a faca. Então é só segurar firme, não precisa fazer força, mas é só segurar firme para ela não, para a própria lixa não puxar a lâmina para baixo e enroscar ali e comer todo o choy. Tá? Aí eu já aproveito e dou uma repassada na curvinha do choy, deixando o mais harmônica possível. E também já dando um certo acabamento ali para facilitar pós-têmpera o meu acabamento à mão. Estou usando uma 220, já meia vida, não precisa ser uma lixa nova para fazer isso. Vou com o máximo de cuidado, evitando que o choy saia da linha do ricaço. O ideal é que fique perfeitamente alinhado, isso vai dar fluidez no desenho. Fica uma sequência de linhas perfeitamente harmônicas. E é também onde todo mundo que pegar a faca e tiver algum conhecimento vai inspecionar a precisão aí do seu ricaço, a simetria e a harmonia do conjunto em geral. Pois bem, vamos marcar agora onde nós vamos fazer a usinagem a lima para encaixe da guarda na espiga. Então faça uma linha paralela ali, pode ser feito com esquadro também, dá na mesma, é só ter bons olhos. E aí, já preso no guia de lima, e aí vem uma questão que muita gente tem dificuldade, tem dúvida. Professor, eu não consigo fazer o encaixe perfeito da guarda na lâmina, sempre fica com fresta de luz. E o que eu indico? Use sempre limas novas. Você pode começar com uma bastarda, não tem problema. Mas sempre finalize com uma lima mursa. Qual é a diferença entre elas? A mursa, ela tem dentes menores, então ela remove menos aço por vez. Faça com serenidade, né? Dá uma conferida e, como a gente fez na frente, é a mesma coisa atrás. Só solte a lâmina do guia quando você tiver certeza absoluta de que o serviço está finalizado e muito bem feito. Senão, dificilmente você vai conseguir recolocar na posição exata que estava. Bem, agora a gente vai realmente definir com as pinças do paquímetro, é um método meu, qual a medida do comprimento da guarda. E, mais uma vez, recomendo que você vá para a prancheta e desenhe. É o melhor caminho para que você tenha um resultado excelente. E aí eu vou transferir para a barra de 51,60 e corto de baixo para cima, como sempre. Detalhe importante, né? Muitos dos meus alunos moram em regiões onde é muito difícil encontrar aço inox para fazer guarda. Mas é muito frequente isso. O que eu tenho feito? Agora nós vamos tirar a medida da largura para determinar a largura da guarda, que não pode ser menor que essa medida aí. Tá dando 32 milímetros, eu vou fazer a guarda um pouquinho maior para ter material de sobra para trabalhar. Eu tenho recomendado que o pessoal faça ou do próprio aço da lâmina ou de 1020 mesmo. O que é 1020, professor?
é o que a gente chama de aço doce. É o ferro comum que você encontra em qualquer loja que vende ferragem, ferro velho, que não vai ter problema nenhum, né? Inclusive quando a faca de carbono oxidar, a guarda vai oxidar junto, vai ficar legal. Então, para mim, eu sempre fiz com carbono. As facas para mim eu uso, que eu gosto de faca quando oxida naturalmente. O que eu estou fazendo aí? Tirando aquela borda arredondada que vem da chapa de aço, de 50 a 60, e aí eu tenho essa marca e vou tirar o excesso de material para que nosso material que nós vamos confeccionar a guarda, ele já comece com a medida próxima da final, para eu não ter que ficar tirando material demais depois. Então, nós medimos lá o chifre, ele está dando lateralmente 32 milímetros, que é bastante. E nós vamos deixar essa guarda aí com uns 35, para usinar e finalizar depois. O que já vai adiantar bastante o processo. Agora eu vou lixar na mesa superior para limpar os óxidos, né? Deixar tudo lisinho. E toda vez que eu vou lixar, eu inverto a posição. Uma hora com uma ponta para um lado, outra hora com uma ponta para o outro lado, de modo que a chapa tende a gastar totalmente por igual, para evitar de eu gastar mais uma extremidade que a outra. E como eu sempre faço, né? Eu dou uma sambadinha nela aí, lateralmente, explorando toda a largura da lixa. Isso preserva muito a lixa, do que se eu trabalhar só no centro. Por que sem luvas? Porque a luva aí vai tocar a lixa e vai estragar. E o dedo não toca. Dá para segurar bem tranquilamente. Um detalhe importante, quando você for fazer esse estilo de guarda oval ou elíptica, para bowies, que tem uma cara mais tradicional, não deixe nunca que a guarda passe de 6 milímetros de espessura, porque ela vai ficar com um aspecto pesado. Agora nós vamos colocar, vou fazer um risquinho central, como se trata de uma peça bem larga, né? Por a gente estar trabalhando ali com chifre de cervo, eu vou fazer um risco guia. Normalmente não faço isso, furo a olho no centro, mas eu vou fazer um risquinho que não custa nada, para ter uma referência de furação. E agora já posiciono a espiga na posição ali, para eu delimitar a porção superior e inferior que vai comportar o alojamento da espiga, onde a gente vai fazer os furos e posicionar a espiga. Já aproveito também para tirar a medida da espessura da minha espiga, que está dando aí perto de 5 milímetros. Tendo feito a marcação de guia para os furos e tendo medido a espiga, que estava com 5 milímetros de espessura, eu estou utilizando aí uma broca de 4,5 milímetros para que a gente tenha uma margenzinha para trabalhar e finalizar a lima. Importante respeitar o ritmo de trabalho da ferramenta. Quando soltar esses cavacos, nunca ponha o dedo, você pode se cortar. E agora vai acontecer uma coisa que vai dar errado. E eu gosto de manter isso para que você aprenda como lidar quando as coisas dão errado. Esse segundo furo ele vai acabar
escapando para dentro do primeiro, perceba. Eu fiz o furo muito perto. Olha lá, e a broca correu para fora para o primeiro furo. O que isso vai ocasionar? Eu vou ter mais trabalho para remover esse material a lima. Tá? Então, importante ter cuidado, claro, pode acontecer, mas é importante ter cuidado com o posicionamento para que um furo não fique perto demais do outro e acabe a broca escorrendo. Por que ela vai pro furo anterior? Porque ela sempre vai procurar um caminho onde tem menos resistência. E já tem uma parede ali que foi removida, é por ali mesmo que ela vai escapar. E dentro da nossa proposta didática, a gente não remove nada que não saiu perfeitamente como eu queria do material didático, para ensinar o aluno como lidar com isso, para mostrar que com o professor também acontece. Acontece, sempre vai acontecer, de vez em quando vai acontecer, até o final da carreira. Para você não ter a ideia de que esse tipo de coisa não acontece com o couteleiro com um nível mais alto. Acontece com todo mundo, tá? E vai continuar acontecendo com você também. Olha só, eu não atravessei aquele furo, então eu vou tirar um pouco de material aí de trás para frente com cuidado, para ver se eu adianto um pouquinho o trabalho de lima ali, que depois vai me dar uma dorzinha de cabeça para remover esse excesso de material ali, que vai ficar difícil. Pronto, eu já não consegui tirar grandes coisas. Agora na lima. E como nós fizemos um furo de 4,5 mm de espessura, nós vamos trabalhar com a lima agulha redonda. Lembrando que existe lima redonda de 8 polegadas de comprimento para afiar lâmina de motosserra. E nós temos ela em 3 medidas, 4 mm, 4,75 e 5,5 mm. E eu, sinceramente, não sabia que existia essas medidas todas. E eu comprei algumas peças de 4 mm, que eu acho que é a medida mais adequada, que vai atender mais alojamentos de guarda, né? Mas quando eu gravei essa aula, não havia chego ainda. Vai adiantar bastante. Justamente pelo fato de ser uma lima mais longa, então eu tenho mais rendimento no desbaste. Eu estou limando de baixo para cima. Normalmente eu prefiro limar de baixo para cima, que eu faço bastante força, mas tenho controle para não quebrar a lima, porque essa lima quebra muito fácil. De cima para baixo eu limo também, mas tem que tomar cuidado, porque para não exceder no apoio ali e acabar quebrando a ferramenta. O objetivo aqui é unir todos os furos para depois trabalhar com uma lima agulha chata, abrir um pouquinho mais o alojamento até que caiba uma lima chata um pouquinho maior, que vai dar um rendimento melhor para a gente acabar de abrir esse alojamento aí. Evite, por exemplo, de já usinar a lima oval e depois querer abrir o alojamento, porque se você colocar um furo na posição errada, a tua guarda vai ficar torta. Então, sempre faça nessa sequência que eu estou ensinando. Seção retangular, aí você abre o alojamento, posiciona. Depois que estiver posicionado, você usina o perfil para que fique perfeitamente simétrico, proporcional ao comprimento da lâmina e etc. Agora eu já consigo entrar com uma liminha agulha e abrir um pouquinho dessa
espessura aí para poder entrar com uma lima chata um pouquinho maior daqui a pouco. Aí eu trabalho com limas agulha. Que marca, professor? A mais baratinha que você encontrar lá no Mercado Livre, na loja do mecânico, para poder continuar o trabalho. Então, importante, coisas pequenas que a gente sempre vai usar, importante que a gente consiga aí ter alguma reserva, né? Porque vamos usar sempre. Enquanto estiver fazendo faca, vamos estar utilizando. Então não tem por que ficar regulando de comprar um material que a gente sempre vai precisar, né? Agora já fica mais fácil a minha vida, né? Já consigo trabalhar com uma lima maior sem abrir mão de qualquer tipo de concessão quanto à qualidade de execução para que fique realmente excelente. Está finalizado e vamos para a próxima etapa. Agora a guarda está posicionada ali e nós vamos fazer esses riscos que vão nos ajudar a adiantar a simetria na usinagem do perfil dessa guarda. Então esses riscos eles ajudam muito na progressão do trabalho. Agora eu vou utilizar uma luva que eu mencionei anteriormente, que é a luva anti-corte nível 5. Ela é muito boa em termos de sensibilidade, eu consigo trabalhar com bastante precisão com ela. E aí vou fazendo esse trabalho, lixando, lembrando que como eu estou trabalhando com um lixamento parcial, não vou utilizar toda a lateralidade da lixa, eu coloco uma lixa velha para não destruir uma nova. E aí eu vou fazendo esse afinamento para a ponta que torna a minha guarda elíptica. O que é isso? É justamente um oval, digamos assim, só que com as extremidades mais afinadas. E isso tem a ver também com o aspecto visual ficar mais leve, mais fluido, não ficar com cara de pesadão. E professor, como é que você faz para ajustar a simetria de uma peça que é toda cheia de curvas? É bem tranquilo. Nos olhos, você vai conseguir também. Então, esses riscos que nós fizemos, eles auxiliam a gente fazer um comparativo das curvaturas externas ali, tanto de um lado quanto do outro, para a gente ter um parâmetro fiel. E depois, obviamente, nós vamos remover esses riscos e vamos finalizar a olho, já com a guarda posicionada na lâmina. Por quê? Porque a referência da construção da guarda é a lâmina. Então, nós vamos olhar o alinhamento do fio e ver se nós temos a mesma quantidade de material à direita e à esquerda do fio e curvas iguais, com a mesma curvatura. É simples e eu tenho certeza que você vai conseguir. Claro, é só fazer com calma, com paciência. Ah, professor, precisa desenhar um molde? Não, não precisa desenhar um molde. Fica tranquilo. Você vai conseguir. Esses riscos adiantam muito para a gente remover o material com mais segurança. Então é só comparar o que tem para fora do risco de um lado para fora do risco de outro, que isso ajuda. Depois você pode remover esses riscos passando álcool ou
dando uma lixadinha também. Agora nós vamos fazer a finalização, o ajuste final da simetria. Então vou dar aquela lixadinha, rapidinho ali para tirar os riscos. E é importante tirar o risco, porque agora, até aquele determinado momento, o risco serviu de referência. Daqui para frente ele me atrapalha. A hora que eu colocar a guarda na lâmina, ele tende a me atrapalhar. Então é melhor deixar tudo liso. Já dou uma limpadinha ali, deixo tudo direitinho. E a partir de agora eu vou sempre experimentar, aferir com a guarda na posição dela, na posição final dela, para ter a referência do fio e do dorso. E aí, com a lâmina no lugar, fica muito mais fácil da gente ver se está tudo certo, aonde tem material para mais, é muito fácil de enxergar. É só calçar, olhar contra uma superfície bem iluminada. No caso aí, para mim tá fácil, porque eu tenho a iluminação da câmera, que me ajuda muito. E aí é só comparar um lado com o outro. E ir tirando aos poucos, lembrando de diminuir a velocidade da lixadeira, para que a gente tenha uma finalização legal. Tendo finalizado a nossa guarda, agora nós vamos fazer o espaçador. E eu preciso novamente tirar as medidas do chifre. E agora nós vamos trabalhar com uma folga boa de material. Por quê? Você vai entendendo a sequência e esse método que eu desenvolvi para que o posicionamento do chifre termine sempre da melhor forma possível. Tive alguns problemas da forma que eu fazia antigamente, e aí acabei tendo a ideia que eu vou mostrar para você. Para isso a gente tem que fazer um espaçador um pouco maior, para ter realmente sobra de material, e você vai entender e vai gostar muito. Agora estou lixando para tirar as carepas, só vou limpar realmente, não vou tirar a espessura. Essa espessura de 6 milímetros e pouquinho é a que eu preciso para complementar o comprimento da minha empunhadura. E toda vez que eu vou lixar, que eu volto a peça para a lixadeira, eu inverto a posição dela, para justamente evitar que eu gaste mais um lado do que o outro. Prendo novamente na morsa e trabalho mais um pouquinho, aumentando a espessura, com calma, porque eu não quero que fique muita folga ali. É importante que não fique. É muito comum montar cabos de chifre de cervo fora da posição exata. Muito frequente. E esse método é infalível para que fique perfeitamente alinhado. Muito bem, vamos lá. Antes da gente começar com o tratamento térmico, eu preciso que você compreenda algumas coisas com relação à forja a gás. Antes de qualquer coisa, professor, onde eu compro a minha forja a gás? Não recomendo que você compre, porque é muito fácil de fazer uma forja a gás. Para você ter referência de medidas, de como construir, no meu canal do YouTube, Professor Berardo, tem um vídeo lá, procura forja a gás, tá? Você vai encontrar, eu explico como fazer as duas, tá? Recomendo até que você já faça a maior logo de cara, que você vai trabalhar pouco tempo somente com essa, que seria para carbono, não tem necessidade. Melhor usar essa, o gasto de gás a mais é muito pequeno a diferença. E em algum tempo você provavelmente vai estar aprendendo a fazer damasco, que é o caminho de evolução natural do cuteleiro, tá? Então, entre lá e veja como é construído. Não faça como alguns alunos fazem. Por exemplo, essa minha maior tem 32 centímetros de comprimento. Ah, professor, resolvi fazer com 40. Beleza, fez com 40. Aí ele acende a forja não aquece suficientemente o aço.
Professor, o que aconteceu? Você mudou o projeto. Nós temos uma dimensão que funciona muito bem. E aí, ao seu próprio bel prazer, o aluno resolve assim, resolvi mudar. Teve um que fez uma de 60 centímetros. Porque eu estava querendo fazer espada. Não adianta, não aquece. Não tenho que consiga aquecer uma forja desse tamanho. Então, meu primeiro conselho, faça nas dimensões que eu explico no vídeo do YouTube, tá? Tá tudo mastigadinho, tá muito simples. Todos os detalhes dessa forja tá lá explicado, inclusive a manta cerâmica que você adquire, você encontra hoje no Mercado Livre. Tem um monte de lojas de insumos de cutelaria que é fácil de encontrar. E uma pergunta muito frequente, professor, você recomenda o uso de tijolo refratário? É a mesma coisa? Recomenda? Não. Por quê? Porque a manta é mais fácil de fazer manutenção. O que você precisa entender? Aqui nós temos a entrada do ar forçado, né? Vem por aqui, que está o secador de cabelo, sobe e o ar entra aqui. O que você precisa entender se o fogo entra de lá para cá, a região mais quente da nossa forja vai ser do lado de cá, nessa parede de cá, tá? É onde eu vou concentrar mais calor do lado de cá. Professor, e se eu tivesse o meu soprador de cima para baixo? A parte mais quente da sua forja seria embaixo. Se você tivesse o soprador de baixo para cima, a parte mais quente da forja seria sempre contrária à entrada, no caso, para cima, ok? Então é imprescindível que você entenda isso. Minha forja é da esquerda para a direita, eu sempre trabalho do lado de cá dela. E a área mais quente da minha forja é do lado esquerdo, ou seja, sempre contrário à entrada do queimador. E para todos os tratamentos térmicos que a gente vai fazer nas próximas aulas, é imprescindível que você tenha essa compreensão. Muito bem, antes da gente fazer a nossa têmpera, eu quero explicar alguns conceitos utilizando essa jarra de vidro aqui, que vai nos auxiliar muito para visualizar. Vamos imaginar que esse seja o nosso recipiente de óleo, tá? O meio de resfriamento que eu recomendo sempre, óleo comum diesel, óleo diesel comum. Qual, professor, o S10? Não, o diesel comum. Mas eu misturo óleo hidráulico no meio? Não, diesel comum puro, ok? É uma coisa que o pessoal exaustivamente pergunta e eu tô falando há milhares de anos isso. Simples, óleo diesel comum do mais barato, puro, só ele, mais nada, vai fazer excelentes têmperas de todos os aços que a gente utiliza na cutelaria custom aqui no Brasil, tá? Vamos imaginar que a nossa água aqui seja óleo e nós vamos utilizar como meio de resfriamento. E eu vou temperar essa gigante, que é uma faca bem pequenininha, que já está temperada. Estou utilizando apenas para a explicação, tá? Primeiro detalhe importante, eu tenho que entrar com ela sempre a perpendicular, sempre de ponta a 90 graus com relação à superfície do meio de resfriamento, ou seja, dessa forma. Ok? Se eu entrar com ela assim, estou exagerando bastante para você entender, desse jeito. Se eu entrar assim, o lado de cá vai ter contato antes com o óleo do que o lado de cá. Uma fração de segundo apenas, mas essa fração de segundo é suficiente para provocar um empenamento. Provavelmente ela empenaria nesse sentido aqui, porque o lado que resfria antes tende a encolher primeiro, ok? Então, se eu entrar assim, o lado de baixo teria contato com o óleo uma fração de segundo antes do lado de cima e provavelmente o lado de baixo, por sofrer um resfriamento antes, iria fazer isso aqui e empenar para esse lado. Se eu fizer no sentido inverso, obviamente acontece o contrário, tá? Então eu tenho que entrar sempre a 90 graus. Outro detalhe importante, quando eu entrar com a lâmina assim, eu agito no sentido fio dorso, tá? Não assim, ó. Não de qualquer jeito, como se estivesse mexendo uma colher, tá? Então, aí para você, pro seu ângulo de visão, tem que fazer isso, ó. E não assim, ó. Se eu fizer lateralmente, eu vou provocar empenamento também. Então eu entro e faço como se eu quisesse cortar com a lâmina, no sentido dorso-fio, e agito. Por quanto tempo, professor? Uns 30 segundos.
tá? Provavelmente o processo de têmpera vai acontecer antes, mas o que a gente quer é justamente ter certeza, provocar um resfriamento completo, ter uma transformação molecular adequada para que a sua faca tenha o melhor desempenho possível. Outro detalhe importante, essa faca, que é semelhante à faca que nós vamos fazer a têmpera, a Bowie no caso, ela é uma faca montada que tem ricaço. Eu mergulho o ricaço ou não? Não. Por quê? Porque é uma faca de carbono e eu não tenho razão nenhuma para temperar o ricaço. Não vai acrescentar nada. Eu tempero, eu mergulho somente até a região do fio. Não tem necessidade de mergulhar o ricaço. Muito menos de mergulhar a espiga. Não faz sentido nenhum, tecnicamente falando, eu temperar a minha espiga. Se eu temperar a espiga, eu vou fragilizá-la. Quanto mais macia ela tiver, mais resistente ela vai ser. E antes que a gente termine esse tópico, vamos falar um pouco do que é a têmpera em si. Para que serve a têmpera? A têmpera é um processo onde a gente organiza primeiro o aço numa temperatura que a gente quer, ou seja, rearranja a estrutura molecular dele que é para um ponto adequado. E quando a gente faz um resfriamento brusco, é como se a gente, entre aspas, congelasse o aço naquela organização molecular que nos interessa. Quando a gente resfria, nós vamos produzir a martensita retida. O que é isso, professor? É somente ferro mais carbono. Quando a gente tempera, a gente reúne carbono na área temperada, que sofreu resfriamento brusco, e ali nós vamos ter uma grande dureza, tão dura que a partir do momento que a faca está temperada, ela está muito quebradiça. Para corrigir isso, a gente faz uma etapa posterior que se chama revenimento, que nós vamos analisar na sequência. Então, rememorando, o que é a têmpera é um processo de resfriamento brusco que visa produzir a martensita retida. O que é a martensita, professor? Martensita é tão somente ferro mais carbono, que é aço em si. Então, nós vamos produzir um grande endurecimento desse aço pela presença do carbono que ficou retido naquela determinada estrutura molecular, ok? Muito bem, vamos estudar agora o que nós vamos fazer aqui com a têmpera. Se a têmpera é seletiva, o objetivo é aquecer o fio. Nós vamos aquecer aí 1 centímetro, 1,5 centímetros de fio de altura no máximo. E para isso, nós vamos inverter a linha de raciocínio. Nós vamos colocar o fio, que é a área que nos interessa aquecer, para a área mais quente da forja, ou seja, contrária à entrada de gás. E por que isso? Por que a têmpera seletiva? Porque o nosso objetivo é endurecer somente o fio. Se nós não austenitizarmos, ou seja, não aquecermos suficientemente o dorso da lâmina, nós vamos temperar o fio, que é onde interessa ter dureza, e o restante, que é o dorso, é interessante para nós que fique mais macio. Se ficar mais macio, ela vai ficar mecanicamente mais resistente. A mesma questão com relação à ponta vale aqui nesse caso. Nós vamos atravessar a ponta para o lado de lá, é a última coisa que nós vamos aquecer. E vamos aquecer prioritariamente essa região primeiro, depois a gente puxa para dentro e aquece a ponta. Eu posso utilizar o ímã, ou não necessariamente preciso do ímã. Talvez eu dê uma colocada aqui para ver. E depois nós vamos mergulhar no meio de resfriamento, que é esse tanque de óleo que está previamente aquecido a 60 graus. Por que previamente aquecido, professor? Porque os melhores resultados de estrutura molecular, foi feito isso na indústria metalúrgica, com um processo científico, foram conseguidos com o óleo meio de resfriamento aquecido a 60 graus. Ok? Vamos lá.
Vamos ver aqui o que aconteceu, ó. Deu certinho. Dá pra ver que decapou somente na área temperada, ó. Aqui um centímetro e meio, 1,5 centímetro mais ou menos, e até o fio, até o choil. Deu certinho a nossa têmpera, graças a Deus. Ficou ótima. E agora nós vamos partir para o revenimento. Vamos lá. Só para conferir se a nossa têmpera deu certo, né? Nós vamos passar lima nela. É um barulho muito mais alto do que quando você lima e o aço não está temperado. Olha só. Ó. Mostra que está bem duro. Então, a têmpera, como a gente já tinha constatado pela própria decapação aqui do aço, né? Deu certinho, tá? Têmpera seletiva realizada com sucesso, graças a Deus. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o revenimento, porque nessa condição pós-têmpera, a faca está extremamente dura. Inclusive, importante que ela não caia. Claro, nós fizemos uma têmpera seletiva, seria mais difícil dela quebrar. Mas se fosse uma têmpera full hard, a possibilidade dela cair e quebrar é altíssima, tá? Por quê? Porque está tão dura, quanto mais dura, menos tenacidade, ou seja, a capacidade de sofrer deformação e manter e retornar ao estado natural, ou seja, ela torce e quebra, não suporta, fica dura demais. E nós vamos fazer o nosso revenimento num forno comum, num forno elétrico comum de casa, tá? Professor, mas eu não tenho forno elétrico. Faça no forno a gás. E como que eu vou saber se a temperatura está exata, professor? Simples, coloca lá, 1 hora depois você vai tirar, o aço tem que estar na cor palha, suavemente amarelado, especialmente a parte temperada, a parte de baixo ali que decapou, ele vai ficar suavemente amarelado, uma cor palha bem clarinha. Se ficar azul, professor, o que acontece? Se ficar azul para os 51,60, estourou a têmpera, passou muito da temperatura, não é legal. Nós baixamos demais o endurecimento e a faca vai perder em retenção de fio, ou seja, vai precisar ser reafiada com maior frequência. Então, se acontecer e você colocar lá no seu forno e ficar azul, simples, tempera novamente, não precisa normalizar para isso, tempera de novo e faça novamente numa temperatura menor. O ideal é você colocar numa temperatura mais baixinha, às vezes passa 1 hora, tira, você olha, não está palha ainda. O que você faz? Aumenta 20 graus por mais 20 minutos. Tirou, está palha? Ok, já acertou aquela faixa de temperatura, já sabe que é aquela faixa de temperatura. Tecnicamente falando, o que a gente recomenda? 1 hora entre 180 e 210 graus, tá? Eu gosto de fazer sempre a 180, que vai manter uma dureza legal para minhas lâminas. Acho que fica uma dureza bem bacana. O 51,60 é um aço que foi desenvolvido para ser molas automotivas, tá? Ele tem uma composição química excelente, um comportamento maravilhoso para fazermos lâminas. O revenimento que a gente faz para lâmina é 1 hora a 180, entre 180 e 210. Perfeito. Vai ficar ótima a capacidade de corte e a retenção de fio. Deixar a nossa faca numa dureza adequada, numa dureza que eu gosto de chamar de saudável, para que você manipule esse aço sem risco de fratura, de colapso, de uma quebra que inviabilize a finalização do trabalho, ok? Olha só, finalizado o nosso revenimento, deu certinho, tá vendo? É esse o aspecto, ó. Fica meio palha o revenimento e a nossa têmpera também deu certinho, ó. Esse é o aspecto, tá? Se ficar azulado para os 51,60, eu recomendo que você refaça a têmpera, porque quando ele fica azul, é sinal de que você desfez um pouco do trabalho da têmpera, ou seja, a lâmina vai ficar mais macia do que deveria.
E essa é a cor de referência para que você faça o revenimento nas suas lâminas D50 ou 60. Cada aço tem uma cor padrão pós-revenimento. Agora, antes da geometria de fio, nós precisamos fazer uma coisa. Precisamos dar uma limpada nessas laterais para ver se não tem nenhuma saliência, tá? Eu não estou trabalhando geometria de fio ainda. Eu estou limpando a lateral da lâmina, deixando ela perfeitamente nivelada. Isso tem que ser feito agora, porque nós estamos trabalhando com a lixa 40. E depois nós já vamos conferir se o fio tem algum tipo de irregularidade com relação ao alinhamento. A partir daí nós temos uma lâmina totalmente simétrica, e aí a gente pode fazer geometria de fio, pode fazer acabamento, pode mexer de qualquer forma que ela vai terminar simétrica. Tá? Não tente fazer gambiarra e pular a etapa com relação à simetria, ajuste, essas coisas. Isso tem que ser religiosamente obedecido. Não pule essa etapa. Nesse momento nós vamos fazer geometria de fio. Eu preciso de 100% da sua atenção. 100%. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou regulando a tensão da lixa. Olha só. Eu estou deixando mais bamba. Olha lá a mola da lixadeira, como ela cede conforme eu aperto. Ó. Tá vendo? Isso só é possível com lixadeiras de mola. Se a sua lixadeira tiver amortecedor, não tem como, porque em qualquer pressão que você colocar no amortecedor, ele vai dar a mesma resposta. Na mola é diferente. E por isso que a gente construiu a Black Belt, que é a nossa lixadeira, com esse sistema de mola, que eu consigo variar a tensão da lixa, e isso me dá uma gama infinita de possibilidades na confecção das mais variadas etapas de uma faca. Olha só, como a lixa está cedendo bastante, eu consigo fazer uma curvatura bem obtusa lá no fio, já fazendo o convexo, que é o que a gente chama de flat convex. E olha só, como ela gasta bem perto. Por quê? Porque ela não está muito tensionada. Se você estivesse fazendo, por exemplo, uma faca de cozinha, uma faca de caça, que a geometria de fio deve ser bem agressiva, já seria diferente. Aí você tinha que tensionar bastante a lixa, que a geometria ia ficar bem agressiva, ou seja, ia fazer uma curva bem sutil lá embaixo. Aqui não. Aqui nós queremos uma curva bem acentuada perto do fio, para que tenha realmente material no fio, para poder descer a pancada e a faca suportar. Não quebrar fio, não fazer dente e etc. Não dobrar fio. E olha só como a lixa cede conforme eu imprimo a faca contra ela. E eu estou fazendo pressão só com fio. Eu não estou pressionando o dorso. Tá? Eu estou encostando tudo, mas a pressão vai no fio. Eu não posso pressionar o dorso, que eu arranco toda a parte do dorso lá. A pressão vai no fio mesmo. E como eu havia falado, a pontinha fica de fora. Eu paro um pouco antes. O que eu vou fazer agora? Eu vou abaular um pouquinho mais para cima. Feito isso, a gente vai partir para acabamento. Aí, o objetivo já é tirar risco. Parte estrutural já está completamente definida nesse momento. Geometria de fio que garanta o bom desempenho da faca. Agora que a geometria de fio e a ponta já estão resolvidas, nós vamos começar a fazer o acabamento. Tirar um pouco do excesso de riscos da lixa 40, porque eles dão muito trabalho para tirar a mão. E eu estou utilizando aí uma lixa 150, nova. Não gosto de usar lixas mais finas que isso. Por quê?
Porque essa 150, por exemplo, ela já trepida a emenda bate. Dá para ouvir no áudio que ela faz um barulho tuc. E esse barulhinho, ela também está escavando de uma maneira irregular a lâmina. Então, entendo que não adianta, por exemplo, você utilizar uma 150 para tirar o excesso dos riscos da 40, depois ir afinando essa lixa, sei lá, até 400, 500, porque as emendas vão produzir algumas depressões na lâmina que depois, de qualquer jeito, vão ter que ser tiradas com uma lixa manual mais grossa. Então, eu paro por aí. Eu vou só até a 150 e depois já vou para o acabamento manual. Tendo feito já o acabamento na lateral, agora nós vamos fazer o acabamento no dorso. Lembrando que nosso dorso é côncavo. E em sendo côncavo, não tem como eu apoiar sobre uma mesa de lixadeira e fazer o acabamento nele todo. Eu vou pegar só as extremidades. Então, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos anteriormente. Praticamente aí já está acabado, só estou tirando os óxidos do tratamento térmico. Para dar o acabamento no ricaço, lembre-se, por favor, preste atenção no que eu vou falar agora. Sempre com a espiga apontando para a lixadeira, você pegando a faca pela ponta. Se você inverter, a hora que tocar o ricaço, você vai perder a faca. Vai comer o degrau do ricaço. Nessa posição, não. Você consegue dar o acabamento, deixando ele faceadinho direitinho, sem comprometer a usinagem em si. Lembre-se, não inverta. Se pegar a faca pela espiga para fazer isso, você vai perder a faca. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, depois que eu finalizo o acabamento na lixadeira e antes de ir para o acabamento manual, é afiar a faca. E por quê? Porque assim, depois que a faca estiver acabada, ela já está afiada, digamos assim. Claro que precisa dar uma passada na pedra e etc. Mas eu não vou formar nenhum degrau de afiação depois. Por quê? Porque eu já afio ela agora e depois, no acabamento manual, no lixamento à mão, eu vou remover qualquer tipo de degrau. É por isso que muitos alunos perguntam: nossa, professor, sua faca está afiada, não dá para ver degrau, né? Não fica aquela parte prateada, especialmente nas facas que eu faço de damasco. E é justamente por isso. Eu afio antes. Eu dou uma afiada, deixo ela toda já com o fio pegando. Não é uma afiação final, eu estou afiando até numa pedra bem grossa aí. É realmente para desbastar o material. E vai formar um degrau que vai ser removido manualmente. E aí eu quero mostrar com essa visão um pouquinho mais ampla como funciona o meu esquema de trabalho. Primeira coisa, né? Antes de eu começar ali, eu estou usando uma lima mursa, bem fininha, que tem um dos lados gastos, o lado que está virado para o ricaço ali, ele já foi gasto na lixadeira, então não come. E eu estou dando uma repassada ali para realmente tirar aquela região onde eu não consigo chegar na lixadeira, que é arriscado. E aí eu faço a lima. Eu aproveito, tiro riscos, nivelo tudo e já ajusto qualquer questão de simetria. Vou dar uma comparada de um lado do ricaço no outro. Vou fazer dos dois lados sequencialmente. E já deixo tudo finalizadinho, para depois só me preocupar com o acabamento mesmo. A parte superficial, não mais formatos e a questão de simetria. Claro, eu tenho que tomar um cuidado danado aí para essa lima não escapar para cima desse ricaço, né? Ia produzir aí riscos
catastróficos, né? Que me demorar tempos para tirar. Especialmente se eu matar uma quina do ricaço, né? Aí então a coisa complica bem mais. E eu vou utilizar esses rolos de lixa que estão à esquerda, que eu estou pegando agora, cuja especificação está aí na tela. É uma 3M Stick to Gold Roll. É assim que você tem que procurar. Onde encontra o professor? Você pode encontrar na Amazon.com para importar ou no ebay.com. Detalhe, é bem cara e via de regra você vai pagar taxa de importação. Os grãos que eu recomendo estão aí, 100, 180, 320 e 500. Não sai barato. O custo-benefício é excelente, mas não sai barato. Uma alternativa que está na tela agora, que você encontra no Brasil, que é o mesmo abrasivo, é a 3M Gold, que é a primeira melhor opção. E se você não encontrar, tem a 3M Blue, que é boa também, mas a melhor é a Gold. Ela vem em folhas. Aquele rolo que eu mostrei anteriormente, ele tem o costado dela autoadesivo. Então eu colo ela na lima. Dá para trabalhar sem? Dá tranquilamente, tá? Não precisa. Então fica uma alternativa mais fácil de você encontrar. Tenho alunos que me disseram que encontraram essas duas lixas no Mercado Livre para comprar. Detalhe importante, é o cuidado que eu tenho que ter trabalhando na frente de uma lâmina que já está afiada com uma ponta agressiva, né? Não posso de maneira alguma vacilar e distrair na frente dessa peça que eu posso me machucar com seriedade. Muito bem, mesmo que nós tenhamos dado acabamento no dorso na lixadeira, importante repassar a mão. Porque nada vai dar um acabamento tão bom quanto o trabalho manual. E aí eu tento trabalhar na maior extensão possível, porque isso vai me dar uma boa uniformidade de acabamento, fica bonito, fica tudo realmente no mesmo nível, fica bem bacana. Obviamente que se troca de lixa também no falso fio, né? Você vai afinando até chegar no grão mais fino, para que o acabamento realmente fique top, né? Não negligencie nada, especialmente questão de acabamento, né? Já cansei de ver faca sendo vendida com risco na lateral. Inadmissível. Nem pensar. Nosso trabalho é caracterizado pelo esmero máximo. Bom, acabamos nossa lâmina, ela está prontinha, não tem mais o que mexer. E agora eu começo a fazer o acabamento da guarda elíptica. E estou utilizando uma lixa 220, que para o que eu pretendo nessa faca vai dar um acabamento adequado. Professor, até que lixa eu devo lixar antes de fazer acetinado, se eu for fazer o acabamento acetinado? A 500 da Gold já dá um acabamento muito bom para depois você acetinar na sequência. Aí note que eu estou fazendo esses movimentos circulares, né, como eu sempre faço, explorando toda a lateral da lixa.
E eu sempre vou invertendo a guarda de posição. Uma hora eu tô com uma ponta para um lado, depois outra ponta para o outro. E já finalizando as faces grandes, eu vou trabalhar agora na volta dela, né? Dar o acabamento na volta. E eu quero que você preste atenção no tipo de movimento que eu faço. A velocidade está baixa. E olha como eu pego e o tipo de movimento que eu faço. Para justamente não dar linhas diferentes de usinagem de uma face de toque para outra, né? Para ficar tudo uniforme. Depois tem como a gente tirar se houver. Importante aproveitar essa curvatura toda, né? E quando eu for trabalhar na pontinha mesmo, na elipse, aí eu diminuo bem a velocidade, que foi o que eu fiz agora. Tem que diminuir, porque senão você estraga a curvatura, né? Vai tirar a regularidade da curvatura. Então é bem pouca velocidade mesmo para ajustar somente ali a superfície, sem remover material demais. Lâmina acabada, guarda acabada, a gente começa efetivamente agora a montagem. Então, sempre a mão desse pincel aí, que funciona como uma vassourinha, né? Tirando qualquer tipo de sujeira que possa produzir um calço. Coloco a minha guarda na posição e vou utilizar o bom e velho arame ali, que funciona como uma mola, empurrando a guarda na posição que eu quero. Aprendi isso com o meu professor. Não tem como ser mais simples e não tem como ser mais eficiente. Já vi a galera aí engenhando umas ferramentas super ultra complexas e o bom e velho arame funciona com perfeição absoluta e de uma maneira super rápida. É só posicionar com calma. E já deixo ali tanto o cianocrilato, vou utilizar a Tecbond 793 para colar. E o acelerador de secagem. Precisa do acelerador? Não. Eu uso o Insta7, que eu comprei fora, mas não precisa importar. No Brasil hoje tem. Até poucos anos atrás, acho que 2, 3 anos atrás não tinha. Hoje tem. Procura por acelerador de secagem ou por catalisador de cianocrilato. E aí eu ponho sempre na parte de cima e na parte de baixo da guarda. É gotinha, não precisa extravasar um monte, né? Mesmo porque o espaço entre a guarda e a espiga está bem pequeno. Então coloca ali a gotinha, deixa ela penetrar. E isso vai selar qualquer tipo de entrada de umidade pela frente da guarda em sentido ao alojamento da espiga no cabo. O objetivo é esse. Além, claro, de fixar a guarda na posição. Pergunta, nunca mais essa guarda sai daí, professor? Nunca mais. Porque essa cola vai penetrar e vai petrificar ali, ela vai virar uma pedrinha ali. Calçando toda a volta e deixando tudo selado. Agora, com o máximo de cuidado, nós vamos pegar um estilete e vamos cortar o excesso de cola na parte superior e inferior da espiga, onde a gente colocou a cola para escorrer. E na guarda, lembrando, na guarda, cuidado absoluto. Por quê? Porque já fui fazer isso aí, o estilete escapou e meteu um baita de um risco na guarda que já estava com o acabamento feito. Aí tive que remover a guarda do lugar, tirar a cola, lixar tudo de novo, ou seja, perdi um baita de um tempo.
Então tenha muito cuidado com a ponta do estilete para não escapar e não correr aí, sair fazendo um baita do riscão onde já está feito o acabamento. E é importante tirar qualquer micro saliência ali, realmente dar uma conferida com o estilete, não confia só nos olhos, para que não faça nenhum tipo de calço que venha impedir depois o ajuste da próxima peça, que vai ser o espaçador. É legal sempre ter à mão o pincel, porque ele realmente tira as coisas de uma forma que nossos dedos não seriam capazes de fazer. E tá tudo pronto para prosseguir. Agora eu vou pegar o cabo e vou fazer uma estimativa, porque esse cabo é o mais difícil que tem, né, da gente fazer o alojamento. Ele tem uma curvatura difícil da gente... Como é que eu vou prever exatamente a posição dessa espiga aí dentro? Então, uma vez eu já risquei o lateral ali do cabo com a canetinha. Não fica bom, porque depois não sai totalmente esse risco. O chifre absorve a caneta de reto projetor, então parei de riscar. E aí eu comecei a fazer isso aí. Eu ponho a fita crepe, marco o fim da espiga e vou marcar com essa canetinha de ponta fininha o começo do chifre, porque essa o risco sai. A de reto projetor às vezes não sai, fica marcado. Então vou marcar ali a altura da espiga. E aí nós vamos ter que tomar um cuidado colossal, porque esse cabo é o mais difícil que tem de abrir o alojamento. É ruim, não tem nem como prender ele direito na morsa. Então eu vou precisar do máximo da sua atenção de agora para frente. Agora eu vou colocar uma tira de couro, um pedaço de borracha embaixo. Você pode improvisar com um pano, com qualquer coisa. E as cantoneiras cobertas com couro também, para poder prender. Como eu falei, não existe nada mais desajeitado do que isso aí para furar. É sempre um problema e tem que ser na unha, segurando, porque não tem como. A morsa não dá uma segurança legal, só serve de referência. Agora, ó, eu vou fazer essa perspectiva sabendo que eu não consigo a profundidade total. Eu tenho que furar mais de 12 centímetros de comprimento. Minha furadeira só dá 11 centímetros de profundidade. Depois eu vou ter que completar na mão livre. Mas eu tô conferindo o ângulo e eu tenho que trabalhar agora segurando, tá? Nem pensar em botar essa broca aí sem segurar o cabo. Ele sai da posição imediatamente. Então tem que, inclusive, tá muito atento de achar a posição correta e segurar muito firmemente para não mexer. Porque se o cabo girar, você pode inclusive extravasar, sair de dentro para fora com essa broca e perder o cabo. Então exige um cuidado absoluto. É muito sensível de fazer isso. Claro, já fiz dezenas e dezenas de vezes, então para mim é mais tranquilo. Mas vai ser um processo que exige muita atenção. Sempre, né? Independente da sua experiência, tem que estar prestando atenção no que está fazendo. E agora já vou conferir o alinhamento do segundo furo, do de baixo. Depois a gente une as paredes, que é fácil, razoavelmente fácil de fazer. Então eu confiro o alinhamento, ajeito o ângulo exato que eu quero do cabo, e depois, na hora de furar, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu tenho que segurar firmemente para a broca não alterar o ângulo quando for entrar e abrir o material. Então é sempre delicado, sempre delicado. Eu confiro se o alinhamento é direitinho, começo a abrir o alojamento da broca, seguro bem firme e dou prosseguimento na profundidade. Sempre com o máximo de atenção para esse material não mexer. Imagine fazer isso sem ter uma morcinha embaixo para servir de referência, né?
que eu estou fazendo agora? Eu já fiz o furo de cima, o furo de baixo. Agora eu estou entrando com a broca ali e abrindo a paredinha fina que ficou entre eles. Lembrar de remover a quantidade de material dentro, né? Sempre sobra muito material dentro do chifre. Olha aí, ó. Deu direitinho. Se não desse, se passasse fresta de luz, eu podia ir para a lixadeira, tirar e compensar para nivelar tudo direitinho.